Uma mulher persistente, uma curiosa que encontrou na lata d'água um mestre do som, uma musicista que nunca aceitou rótulos, uma cantora que cumpriu seu ofício até o fim, uma rainha em seu próprio universo e, acima de tudo, a mulher do fim do mundo. Eu sou a Mariana Souza e esse é o Como Começar, o podcast de cultura do Nexo. Hoje, a gente te conta como começar a ouvir Elza Soares. Em 2018, aos 88 anos, a Elza Soares decidiu que era hora de contar novamente a sua história. Ela fez isso ao jornalista Zeca Camargo, lançando uma segunda biografia. A primeira havia sido escrita em 1997 pelo jornalista José Louzeiro. A ideia era reforçar sua negritude e sua força como mulher. Ela afirmou isso em uma entrevista ao jornalista Pedro Bial, na TV Globo, naquele mesmo ano. Eu falei pro Zeca, eu sou uma mulher, entendeu? Com todas as vontades, com todos os seus desejos. Com vários defeitos também? Muitos defeitos, entendeu? Quero gritar minha negritude à vontade, quero gritar que sou mulher de verdade, quero falar do seu Avelino Gomes, meu pai, Dona Rosália Gomes, minha mãe, falar da lata d'água na cabeça, falar do sofrimento, que eu não sabia que não é nem sofrimento a lata d'água. Eu já carregava uma coroa na minha cabeça, cara. Sim. Já era coroada. Àquela altura, a Elza não podia ser considerada outra coisa a não ser rainha. No ano daquela entrevista, ela colecionava centenas de músicas lançadas, dezenas de álbuns, mais de 60 anos de carreira e um título de voz do milênio, reconhecido pela BBC Londres em 2000. As reinvenções também faziam parte do longo currículo da cantora, considerada por muitos uma fênix, sempre pronta para renascer diante do infortúnio. E naquele 2018, renascer, mais uma vez, parecia uma boa pedida. Bambeia, camboleia, é dura na queda, custa cair em si. Largou família, bebeu veneno e vai morrer de rir. Talvez o seu primeiro renascimento tenha acontecido já na juventude, em 1953, diante da plateia de um concurso de calouros da Rádio Tupi, apresentado pelo Ari Barroso, um dos maiores compositores e o primeiro brasileiro a ser indicado ao Oscar, um figurão de respeito na cena musical. Com uma roupa emprestada da mãe, ela subiu ao palco para unir o sonho de cantar à busca de sustento para os filhos. Num primeiro momento, a plateia riu da aparência de Elza. O Ari até tentou tirar uma onda, perguntando de onde uma menina como aquela tinha surgido. Aí eu me levantei, quando eu me levantei, aquele auditório veio abaixo, todo mundo rindo muito, porque eu estava com uma roupa de minha mãe, com uma porção de alfinete, que eu pesava 30 e poucos quilos, e a minha mãe pesava um pouquinho mais, 60 e poucos, né? Pra você ver, para aquele pessoal era uma bruxinha, era um ET que estava entrando ali com duas Marias Chiquinhas, todo mundo rindo ali, Barroso, sério. Disse, o que você veio fazer aqui? Eu disse, senhora, eu acho que aqui a gente canta, né? E quem disse que você canta? Eu disse, eu canto. Aí ele disse, então me faça favor e me diga de que planeta você veio. Aí aquilo ficou meio magoada, né? Eu disse, do mesmo planeta seu, senhora. E disse, qual é o meu planeta? Eu disse, o planeta Fome. Essa é a Elza contando sobre esse episódio no Roda Viva de 2002. Essa resposta dela, Planeta Fome, reverberou por algum tempo, mas a gente já volta a falar disso. Aquela ridicularização no concurso de calouros nem era o maior dos obstáculos de Elza. Aos 23 anos, a aspirante a cantora já era a viúva de um casamento abusivo, que tinha sido arranjado ainda em sua infância. Ela também já tinha tido 7 filhos. 2 deles tinham morrido por desnutrição e outro tinha sido sequestrado por uma cuidadora. A Elza foi criada em Água Santa, um bairro de operários no Rio de Janeiro. Trabalhou como lavadeira, empacotadora e faxineira, mas decidiu que queria ir além dos serviços braçais. Com essa realidade, cantar Lama, um samba composto por Paulo Marx e Alice Chaves, era quase um recado para quem julgasse ela. Se quiser fumar, eu fumo. Se quiser beber, eu bebo. Não interessa. Se o meu passado foi lama, hoje quem me difama viveu na lama também.
Mesmo sem o apoio da família, a Elza voltou a subir em outros palcos depois do concurso de calouros. Talvez muito menos do que gostaria, já que nem todos os espaços permitiam que uma mulher negra se apresentasse. Aos poucos, foi se firmando. Ela cantou com a Orquestra Garande Bailes e participou de grandes espetáculos. A Elza tinha uma bagagem técnica bem fora do comum. As vibrações em sua voz, por exemplo, que eram sua assinatura, vieram de tanto repetir o som das latas de água que carregava quando ajudava a mãe, Rosária, como louvadeira. Ela também gostava de cantar com o pai, Avelino, que tocava alguns instrumentos nas horas vagas, e gostava de ouvir nomes notáveis da época, como Dalva Oliveira e Orlando Silva. Para Bárbara Lima, publicitária que estudou a obra da Elza no seu mestrado em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais, a realidade da cantora, que é a de muitos no Brasil, foi a sua principal escola. Um acontecimento na vida dela que eu acho bem simbólico, assim, sobre isso que eu tô querendo dizer, que é, a primeira vez que a Elza pegou num disco, né, num vinil, foi o dela mesma, assim, foi o que ela mesma tinha gravado. Então, pensa só, né, assim, é ao mesmo tempo muito cruel você pensar na falta de oportunidade, na desigualdade, enfim, né, que, mais uma vez, é o retrato do país, mas, ao mesmo tempo, isso me aponta para um lugar, e é por isso que eu falo que eu fiquei pensativa, da Elza como construtora do seu próprio repertório, das suas próprias referências. Em 1960, ela conseguiu um contrato com a gravadora Odeon. O teste para que o negócio fosse fechado foi a gravação de Se Acaso Você Chegasse, composta por Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins. A faixa foi para o primeiro álbum da Elza, que levou o mesmo título dessa canção e estourou nas rádios naquele início de década. Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já te abandonou? Se acaso você... As nuances da voz da Elza reverberaram pela cena musical da época e a impulsionaram a gravar uma porção de outros álbuns ao longo da década. Ela cantou versos de Dorival Caymmi, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Noel Rosa. A cantora também flertava com o jazz e explorava técnicas vocais arrojadas. Com isso, despertou a atenção do aclamado jazzista Louis Armstrong, que Elza conheceu em 1962 durante a Copa do Mundo no Chile. No encontro, o americano diz que a considerava como uma filha. Um episódio cômico que a Elza adorava contar em entrevistas, como nessa aqui para Fernanda Young, de 2008. Aí ele pegou o trompete e começou a tocar o trompete em cima daquele growl, que é a voz dele. Sei. Eu tenho a impressão que ele pensou que eu estivesse imitando. Você nem sabia quem ele era? Não, eu pensei que fosse um prato de comida. Aí quando terminei, aí o cara me pegou pela mão e disse assim, olha, eu vou te levar pra você ver o cara de perto. Aí chego perto do cara e o cara, yeah, my daughter. Yeah, my daughter, my daughter. E eu, meio pé da vida com o cara. Falei, doutora, o quê? Não. Aí ele pra mim assim, você não tá entendendo? Eu, claro que tô entendendo. O cara me chama de doutora. Daughter, Elza, em inglês, quer dizer, filha. A felicidade dele foi tão grande, porque ele disse que nunca tinha escutado ninguém, tinha ouvido ninguém fazer... E falar, tudo bem. Aí ele acabou dizendo que tinha encontrado a filha dele espiritual. Esse trecho está no primeiro episódio da série documental Elza e Mané, Amor em Linhas Tortas, lançada na plataforma Globoplay em 2022. A produção conta como a cantora viveu um amor efervescente logo no início do estrelato. Essa história começou na Copa de 62 também, quando a Elza foi escolhida para ser madrinha da seleção brasileira. Acompanhar os jogadores era uma das benesses do cargo, e foi numa dessas que ela conheceu o jogador Manuel Francisco dos Santos, o craque Garrincha, a quem ela chamava carinhosamente de Neném. Viveram um amor inflamado por 17 anos, entre altos e baixos. Vou sonhar, sentir o mundo mais feliz. Quero ouvir a voz do coração que diz: com você, neném, a minha vida se completará. Tudo bonito para nós virá. Queira-me bem. Nos anos 1960 e 1970, Elza deslanchou na carreira, embalando principalmente canções sobre o amor, o carnaval e o orgulho negro, se firmando como uma intérprete potente.
Foi coroada como embaixatriz do samba pelo Museu da Imagem e do Som e rodou países da América e da Europa com seus álbuns, gravando desde sucessos até composições pouco conhecidas de outros artistas. Muitas em colaboração com grandes amigos, como o estreante Roberto Ribeiro em Sangue, Suor e Raça, álbum lançado em 1972. E por falar em amigos, foi nessa época que a Elza ajudou a lançar outro figurão do samba, o Jorge Aragão. Foi ela que gravou sua composição Malandro, faixa que abre o disco Lição de Vida, lançado em 1976 pela cantora. Essa generosidade era uma das marcas da artista, segundo Pedro Loureiro, empresário da Elza Soares nas últimas décadas de vida da cantora. Uma mulher que só fez amar e cantar. Foi só isso que ela fez. Ela amou muito todo mundo que estava em torno dela, todo mundo que se aproximava dela. Ela amou todos os artistas que ela viu nascer, que ela ajudou a crescer, de Jorge Aragão a Caio Prado, de Vanderly a Renegado. Todo mundo que se aproximava dela, ela amava. Tem um depoimento no DVD ao vivo no Municipal da Alcione, que a Alcione conta sobre isso, o primeiro figurino da Alcione. Ela falou, vou pedir para a maior de todas, quem sabe ela não me empresta. Era o figurino da Elza, foi o primeiro figurino da Alcione num show. Ou seja, então a Elza era essa mulher próspera, que dividia com todo mundo, que não tinha, mas ela dividia. Então ela amava e ela persistia. Malandro, eu sei que você nem se liga no fato de ser capoeira, moleque mulato, perdido no mundo, morrendo de amor. O Pedro Loureiro, o empresário da Elza, também contou pra gente que é difícil falar dela seguindo uma linearidade. E de fato, ela passou por altos e baixos ao longo dos anos, ora com mais alegrias, ora com mais tristezas, mas sempre com renascimentos. Entre um sucesso e outro, por exemplo, a conversa mudou de tom em alguns momentos a partir dos anos 1960, quando a Elza teve que lidar com ataques da opinião pública por causa de seu relacionamento com Garrincha. Sobre ela recaíram a culpa pelo divórcio do jogador, que largou a sua esposa para ficar com a cantora, e os problemas dele com o alcoolismo. Na ditadura, a situação caótica se intensificou e fez o casal sair do Brasil com os filhos após o regime associar a Elza a conspiradores. O ápice da perseguição aconteceu quando agentes metralharam a casa da família no Rio de Janeiro, o que fez eles se mudarem para a Itália, onde foram recebidos por Chico Buarque e Marieta Severo. Lá, a Elza fez shows notáveis e chegou a substituir a Ella Fitzgerald em uma turnê europeia. Apesar dos feitos, o período não foi de todo feliz. Houve um período da Elza, uma tempestade perfeita, em que amar e persistir virou motivo para que ela apanhasse da vida, para que ela fosse abafada em termos artísticos e como figura humana. E essa oportunidade era uma oportunidade que, ao meu ver, que parecia que muita gente estava ali esperando para poder fazer isso com a Elza. Longe dos gramados e do Brasil, Garrincha entrou em depressão e o alcoolismo dele se intensificou. Junto com o quadro vieram as agressões e traições a Elza. Ela até tentou reabilitar o ex-jogador, mas sem sucesso. Em 1982, já de volta ao Brasil, a cantora se separou do atleta, que morreu no ano seguinte por cirrose hepática. A Elza, que já havia perdido a mãe em um acidente de trânsito em 1969, também perdeu seu filho com Garrincha em 1986, após um acidente de carro. A tristeza é fel, é escuridão, é dor a granel, maltrata tanto o coração. Com tantas perdas e lutos, a Elza entrou em tristeza profunda e isso mexeu intensamente não só com a sua saúde, mas com a sua carreira também. Depois de Somos Todos Iguais, álbum de 1985, ela só voltou a lançar um disco em 1988, com o autoexplicativo Voltei. A gente já falou de como os amigos eram importantes para Elza. Nesse baque todo, ela decidiu renascer mais uma vez e não hesitou em bater a porta de alguns deles para pedir ajuda.
Nessa empreitada, ela também queria explorar mais ritmos, para furar qualquer tipo de rótulo e ir além do samba. Esse era o mesmo anseio de outras cantoras do gênero dessa época, como explicou pra gente a jornalista Maite Freitas, que é doutora em mudança social e participação política pela USP, a Universidade de São Paulo, e que entrevistou a Elza em 2016 para falar desse ponto. Entendo que durante toda a trajetória musical da Elza, ela foi buscando esse espaço de liberdade e autonomia para experimentar o corpo e a voz dela em diferentes sonoridades, com diferentes arranjos, com diferentes parcerias. Assim, acho que essa é a riqueza, né, dela, e é nesse sentido que ela também vai inspirar as cantoras dessa geração atual, assim, né, de como a música e a música negra pode ser também um espaço de experimentação de liberdade, né, de oposição e contraposição aos enredos racistas, sexistas, no qual tentam nos condicionar, e essas cantoras como Elza fazem o tempo todo subverter tudo isso. Foi assim que ganhou forma o samba rap Língua, que a Elza fez com o Caetano Veloso. A música foi uma tentativa do Caetano de convencer a amiga a abandonar a depressão e voltar aos palcos. Flor do Lácio, Sambódromo, Luz América, Latinha em pó. O que quer, o que pode esta língua? Flor do Lácio, Sambódromo, Luz América, Latinha em pó. O que quer, o que pode esta língua? Flor do Lácio, Sambódromo, Luz América, Latinha em pó. Esse período mais conturbado da Elza se estendeu pelos anos 1990, quando a indústria ainda resistia em absorver a cantora. Em 1999, por exemplo, lançou o disco ao vivo Carioca da Gema, de forma independente após conflitos com uma gravadora. Em meio a esse cenário, o apoio dos amigos continuou fundamental para ela seguir renascendo. Foi nessa toada que a Elza chegou aos anos 2000, sendo reconhecida pela BBC Londres como a melhor cantora do milênio. Em 2002, ela reuniu os amigos para trabalharem do cox até o pescoço, que incluiu participações de figurões como o próprio Caetano Veloso, o Chico Buarque, o Jorge Benjor, Gilberto Gil, Arnaldo Antunes e a Letícia Sabatella. O seu Jorge, o Marcelo Yuca, um dos fundadores da Banda Rapa e que morreu em 2019, também estiveram nesse disco com a faixa A Carne. A canção virou um dos sucessos da Elza e denuncia o racismo e a dificuldade do Brasil em reconhecer o problema. A música é, na verdade, uma regravação de uma canção do grupo Farofa Carioca, uma faixa que até então tinha tido pouca repercussão, mas que ganhou potência com a união da voz da cantora e as mixagens do hip hop. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, mano? Liga aí. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais... Aqui também vale dizer que nos anos 2000, a Elza passou a se apresentar sentada nos shows, depois de enfrentar algumas cirurgias por conta de uma queda do palco em 1999. Mas isso nem de longe impediu que a sua presença forte tomasse conta do espaço em suas apresentações. Em 2015, esse jeito fênix de ser da Elza ficou mais do que claro no lançamento de A Mulher do Fim do Mundo, primeiro álbum da Elza só com inéditas. A obra teve repercussão internacional no ano seguinte e fez o New York Times descrever ela como indomável, ao eleger o disco como um dos melhores do ano. Esse reconhecimento deixou a Elza catatônica, como ela disse em entrevista ao jornal O Globo naquela época. E não parou por aí. Depois de bater na trave em 2002, ela finalmente venceu o Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira. Um outro marco desse álbum foi a decisão da Elza de voltar à história dela com Garrincha, mas com uma posição mais política e de denúncia à violência doméstica que sofreu durante o relacionamento, como a Maitê contou pra gente. Esse amor, ela vai cantar essa dor, ela vai cantar as contradições todas dessa relação, mas algo que ela mesma dizia, que embora tenha sido uma relação muito sofrida, era uma relação que ela gostava de lembrar na beleza desse encontro, né? Porque ela conseguia entender o adoecimento deste homem, né? Eu acho que tem uma coisa nessa Elza mais contemporânea que vai ser ressignificar
essa relação, né? Quando ela canta Maria da Vila Matilde, é a ressignificação e eu diria que a transformação desse discurso, né, de uma mulher que viveu violências domésticas, que viveu uma relação muito conturbada com um homem que era um ídolo nacional, um homem a quem ela amou muito, mas que ela entende que também é preciso, a partir dessa experiência dela, construir um outro lugar, né? Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra... Essa mulher do fim do mundo retornou em apoteose com Deus é Mulher, álbum lançado em 2018. A essa altura, a Elza já tinha sido abraçada pelas novas gerações e deslanchou em vários estilos, incorporando o eletrônico, o rap, o funk e o rock, especialmente o punk. E no ano seguinte veio Planeta Fome, um termo que já é familiar pra gente, né? Nesse disco, a Elza retornou à sua estreia no programa de calouros do Ari Barroso e fez críticas mais duras à desigualdade do Brasil. E esse mote do Planeta Fome virou o desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel no Carnaval de 2020, no Rio de Janeiro. Até a sua morte, em 20 de janeiro de 2022, a Elza ainda lançou mais um álbum e gravou um especial no Teatro Municipal de São Paulo, realizado inclusive 2 dias antes dela morrer. Ali, ela concretizou o seu prenúncio de cantar até o fim, algo que ela tinha repetido várias vezes em A Mulher do Fim do Mundo. O último álbum da Elza, pelo menos até a gravação desse podcast, veio de forma póstuma em 2023. Nele, ela apareceu pela primeira vez como compositora, com algumas faixas vindas lá dos anos 1980 e que estavam esquecidas num canto do seu apartamento. Se nos outros discos havia uma presença masculina mais evidente, a Elza decidiu reverter isso em No Tempo da Intolerância, fazendo, como ela mesma disse na época da produção, em 2021, uma celebração à mulherada. As vozes de Dona Ivone Lara, Pitty e Rita Lee acompanharam a cantora, num tom politizado e sem muitos rodeios, espelhando aquilo que estava ao seu redor, como sempre fez na visão da Bárbara Lima. Quando eu pesquisei a Elza, das coisas que, assim, né, mais me chamou a atenção, assim, foi como que olhar para a Elza é olhar para o Brasil, sabe? Era uma experiência de olhar para o Brasil. Os autores que falam de celebridade, que trazem esses estudos de celebridade, eles falam que as celebridades elas são resultado do seu tempo. E a Elza, né, assim, olhando então para a Elza, falando do tempo e tudo, né, apesar de eu achar que a Elza é resultado de todos os tempos, né, que ela é bem atemporal, assim. Ela é bem resultado do país também, né, ela é um resultado e um espelho do Brasil. No tempo da intolerância, acordou com o pé esquerdo, tem que ir pra Cuba. A camisa do Brasil é coisa de fascista. Mulher que faz o que quer é chamada de puta. Homem que casa com homem chamado de bicha. A Elza somou 132 lançamentos ao longo da trajetória, entre compactos, discos de estúdio, álbuns ao vivo e singles. E isso sem contar as parcerias e participações em projetos especiais. E em meio ao material tão plural em temáticas e estilos, como começar a ouvir Elza Soares, na opinião do Pedro Loureiro, depende do que você procura. Porque a Elza sempre foi curva, sempre foi movimento, ela nunca foi linha reta. Além de ser movimento, a Elza sempre foi muito coerente artisticamente em seus discursos. Então você vai ter um pedacinho dela em todos os momentos. Você vai ter prismas diferentes em cada música, em cada álbum. Você quer amar, então você pode escutar Elza e João de Aquino, por exemplo. Você pode escutar Espumas ao Vento. Você quer protestar, você pode escutar Maria da Vila Matilde, Mulher do Fim do Mundo, Põe Pimenta. Você quer celebrar, você pode escutar Volta por Cima, Salve a Mocidade, Banho. Depende de qual Elza você quer. A Elza sempre nos deixou livre para escutá-la de acordo com o que a gente queria ouvir. Nada linear. Já a Maitê e a Bárbara separaram alguns discos em específico para te ajudar nessa empreitada. 2 álbuns ali dos anos 70,
o Elza Negra, Negra Elza e Lições de Vida. São álbuns em que a gente vê, né, os arranjos, a sonoridade, as composições dessa Elza enraizada brasileira, dessa Elza que é a cara do Brasil. Do Coques ao Pescoço, que é um álbum já dos anos 2000, é um álbum de uma Elza atemporal, né? Essa Elza jovial, essa Elza que passeia pelo hip hop, pelas bases do rap, do soul, e vai misturando as sonoridades brasileiras com as sonoridades estadunidenses, assim, de um jeito muito interessante e muito moderno. E os 2 últimos álbuns que ela fez, A Mulher do Fim do Mundo, é um álbum muito especial, né? Que também é onde ela se recontemporaniza, essa Elza já consagrada como a voz do milênio. Enfim, e o último álbum que ela fez também acho que é algo que merece ser escutado com um coração muito aberto, porque de alguma forma esse último álbum é como se ela passasse a limpo a narrativa e a própria história dela através das canções, dos arranjos e de toda a potência visceral que a voz dela sempre teve. Então é um álbum que, sem dúvida nenhuma, a eterniza mais do que nunca. Eu começaria pelo álbum Do Coques ao Pescoço. Eu acho que ele traz músicas muito maravilhosas que primeiro, saem um pouco do lugar só a Elza do samba, né? Eu acho que ele é um disco bem MPB, assim. Ele tem regravações maravilhosas de A Carne, acho que Dura na Queda também é uma regravação, enfim. E assim, eu acho que ele é um deleite. Vale começar por ele, assim. Qualidade, obviamente, né? Impecável, mas eu acho que ele tem uma história ali. Você consegue ver uma volta da Elza, sabe? Uma volta / ascensão ali ao mundo, né? Da música. Eu começaria por ele. Do Coques ao Pescoço. Dessa vida na avenida dura até o fim, mulher do fim do mundo. Eu vou até o fim cantar, mulher do fim do mundo. Com o roteiro e produção de Mariana Souza, edição de texto de Marcelo Rubissec, produção de arte de Yasmin Menezes e edição de áudio de Bruno Bimbati, termina aqui mais um Como Começar. As músicas tocadas ao longo do programa você encontra na descrição desse episódio. Obrigada e até! E deixem cantar.